Okay, we're going to go to Ephesians 4. Então, quero ler com vocês Efésios 4. There's a lot here. Tem muito aqui. I'm going to try to grab just a little bit Então, eu vou tentar pegar só um pedacinho and take it a piece at a time. e dividir em várias partezinhas aqui. Because I want you to know why we preach the gospel. Porque eu quero que vocês saibam o motivo pelo qual nós pregamos o Evangelho. We don't just preach the gospel. Nós não só pregamos o Evangelho, We live the gospel. nós vivemos o Evangelho. Amen? Amém? Look at your neighbor. Quero que você olhe para o seu vizinho. You are the gospel. Você é o Evangelho. You are the good news. Você é a boa nova To somebody. para alguém. Every day. Todo dia. Use words if you must. Use words if you must. E você deve usar as palavras se necessário. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? It means you should be so living Quer dizer que being good você news deve estar vivendo de forma tão intensa essa verdade, that those around you should be able to look at you que aqueles ao seu redor vão olhar para você and see the good news. e vão ver as boas novas. Amen? Amém? So here's something. Então aqui tem algo. Jesus is our example, yes? Jesus é o nosso exemplo, certo? Yes? Sim? Some of you? Só para alguns de vocês? Para todos. Right? Amém? He's our example. Ele é o nosso exemplo. So we do what he does, Então, devemos fazer o que ele faz, right? não é verdade? And if he didn't do it, then we don't do it, Então, se ele não faz, então nós também não fazemos. right? Não é verdade? He's our example. Ele é o nosso exemplo. Yes? Sim? So you look at Matthew 4, we don't have to turn there, but Matthew 4, verse 23. Então, se você abrir em Mateus 4, versículo 23. Jesus went around preaching the gospel of the kingdom. Jesus andou pela terra pregando o evangelho do reino. The gospel of the kingdom is very simple. It's not a mystery. E o evangelho do reino é muito simples, não tem nenhum mistério. Because the word kingdom means king's domain. Porque a palavra reino significa o domínio do rei. That's what it means. É isso que significa. So he's saying, in the essence of preaching the gospel of the kingdom, Então, a essência, quando ele pregava o evangelho do reino, that the kingdom of God, era que o reino de Deus, there's no sickness, no reino de Deus não há doenças, there's no lack, não há falta, there's no sin, não há pecado, there's no depression. não há depressão. All these things are not in the kingdom. Nenhuma dessas coisas existe no reino. So he's teaching and preaching about what the kingdom looks like. Então ele estava ensinando e pregando sobre como era no reino. He's giving you an example. E ele estava nos dando exemplos. Because if you look in that same verse, it says the next thing he did is he healed every person. Porque se nós continuarmos lendo esse versículo, ele diz que ele curou a todos. If they had demons, he cast them out. E se houvessem demônios, ele os expulsava. If they were paralyzed, they came healed. E se tinham ali paralíticos, eles eram curados. It says he healed them all. A palavra diz que ele curou a todos. He healed them all. Ele curou a todos. Did you know this is your inheritance? Você sabia que essa é a sua herança? Are you in the kingdom of God? Você é um filho de Deus? Yes. Sim. Since you're in the kingdom of God, Então, se você está no reino de Deus, means there shouldn't be any lack. então significa que você não deve viver em falta, There should be no sickness in your house. não deve haver doença na sua casa,
This is your inheritance in Por- Christ Jesus. Essa é a sua herança em Cristo Jesus. Amen? Amém? What the devil tries to do Mas o que o diabo tenta fazer is to convince you otherwise. é te convencer do contrário. Oh, no. This is natural. Ah, não, isso é natural. It's not natural for a son of God, Mas não é natural para um filho de Deus. right? Não é verdade? Do we see where Jesus lacked anything? Você vê na palavra falando que Jesus tinha falta de alguma coisa? Do we? Ele tinha? No. Não. Do we see Jesus sick anywhere? Vemos em algum lugar falando que Jesus estava doente? No. Não. Because he is Porque ele é perfect. perfeito. Amen? Amém? So when you realize Então, você percebe what's our purpose, qual é o seu propósito. we'll start in verse 11. Vamos começar no versículo 11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amen? Amém? So the whole goal Então, o objetivo is to mature and grow up into the full stature of Jesus Christ. é crescer e amadurecer até chegarmos à estatura completa de Cristo. Right? Certo? Yes? Sim? This is who you're supposed to be growing up into. É assim que você deve estar crescendo. It's very simple. É muito simples. If you realize that Se você perceber isso and you focus on that, e você se focar nisso, then you begin to look just like him. você vai começar a se parecer cada vez mais com Ele. Let's continue. Vamos continuar. Verse 14. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verse 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. It says it plainly there, doesn't it? Fala muito aqui, não é verdade? It's not some hidden mystery. It's not a hidden mystery. Não é um mistério escondido. He says to grow up in every way into him, Aqui a palavra diz que nós devemos crescer de todas as formas até Ele, not according to human logic and wisdom, não segundo a lógica ou a sabedoria humana, right? Which is, É says mesmo? is deceitful and crafty in the verse before. Então, no versículo 14 está falando que nós não devemos ser levados pelo engano nem a astúcia dos homens, Right? não é verdade? But by speaking truth and love. Mas devemos falar em verdade e amor. Truth and love. Verdade e amor. You know how hard it is to speak truth and love? Sabe quanto que é difícil falar em verdade e amor? It's not very hard at all. Não, na verdade não é nada difícil. As long as your old man is dead, right? Desde que o seu antigo homem, o seu velho homem esteja morto, não é verdade? Because then you can't be offended, you can't be angry. Porque se ele está morto, ele não tem sentimento, ele não vai ficar irado. But you're speaking out of the very heart of God. Porque aí você vai conseguir falar através do coração de Deus. Amen? Amém? So I'd like to ask you a question. I understand this is not to condemn anyone. Eu quero fazer uma pergunta, quero que vocês entendam que isso não é para condenar ninguém. Who has a testimony Quem tem um testemunho of something that happened this week?
de algo que aconteceu essa semana? Levanta a mão. Look around. Dá uma olhada, olha ao redor. Okay, put your hands down. Ok? Pode baixar. Did Jesus have a testimony every day? Jesus, ele tinha um testemunho para compartilhar todo dia? If you had a testimony yesterday, Se você teve um testemunho ontem, please raise your hand. levanta a sua mão. Yeah? Okay. Amém? Ok? So I'm assuming, understand I'm saying this with love, Eu vou falar algo aqui com bastante amor, por favor, entenda. that all of you live in a cave. Que imagino que então todo mundo aqui vive dentro de uma caverna, Completely isolated from everyone else. completamente escondido de todo mundo, todo o resto. Yes? Sim? No? Não? So you understand what happens Então vocês precisam entender o que acontece. is the devil knows all he has to do is get you distracted. O diabo, ele sabe que tudo o que ele precisa fazer é manter vocês distraídos, Get you focused on yourself. manter que você fique focado em si mesmo. Then you'll begin walking out what God has called you to. E aí, Then you won't be walking out what God has called you to. porque se você estiver focado só em você, você não vai conseguir caminhar naquilo que Deus te chamou para fazer. Right? Because you're distracted. É porque você está distraído. So he sees the first distraction works. Então ele vê que a primeira distração funcionou, Second distraction will work. a segunda distração funcionou, Pretty soon you're completely distracted. e aí rapidamente você fica completamente distraído. And you're wondering, and you're calling out to God, E aí você começa a clamar a Deus. why am I over here? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Why am I in this situation? Por que eu estou nessa situação? Because if you're honest with yourself, Porque se você for honesto com você mesmo, you would know you took the wrong road, você sabe que você está se distanciando. right? Não é verdade? If I'm supposed to get here and I start heading towards Sao Paulo, Se o meu objetivo era chegar aqui e eu começar a andar em direção a São Paulo, is it going to take longer to get here? vai demorar mais tempo para eu chegar aqui? Yes or no? Sim ou não? Yes. Sim. But we want to blame God. We want to blame God E aí nós queremos culpar a Deus, for our own selves being distracted. porque nós mesmos somos os que estamos distraídos. It's not okay. E isso não está certo. God is always speaking to you. Deus está sempre falando com você. He is always speaking to you. Ele está sempre falando com você. Do you know that? Sabia disso? He's always speaking, Ele está sempre falando, but we don't always listen. mas nós nem sempre ouvimos. My wife can tell you I don't listen to her A minha esposa pode falar para vocês que às vezes eu não escuto ela, when I am distracted, quando eu estou distraído. right? Não é verdade? Wives, Nós, Nod your esposas, head. Yes, isso não right. acontece, esposas? you don't hear when you're distracted. Você não escuta quando está distraído. So here's my advice. Então aqui vai o meu conselho. You see, here's me admonishing you. Admonishing you. I am admonishing you not to be distracted. Tá? Vou aconselhar vocês não ficarem distraídos. Amen? Amém? Now, read your Bible, Agora, leia a sua Bíblia, but talk to him mas fale com Ele and take time to listen. e separe um tempinho para ouvir. If you don't take time to listen, Porque se você não separar um tempo para ouvir, what kind of relationships would you have? que tipo de relacionamento vocês terão? Right? Não é verdade? That's not much of a relationship, is it? Não é muito, não me parece muito um relacionamento, não é verdade? You might think everything's great, Você pode achar que está tudo bem,
But the other person in the relationship saying it's horrible. Mas a outra pessoa que está nesse relacionamento vai falar que é horrível. All you do is talk, Porque tudo que você faz é falar. and you never listen. Você nunca ouve. We do the same thing to God. E a mesma coisa acontece com Deus. God, I need this. Deus, eu preciso disso. God, I want that. Deus, eu quero aquilo. Right? Não é mesmo? When's the last time you said, God, Quando foi a última vez que você falou, Deus, what do you want today? o que o Senhor quer hoje? What do you need today? Do que o Senhor precisa hoje? And you'll find, just as I have, E você vai perceber, assim como eu percebi, He loves people. que Deus ama as pessoas. He loves you. Ele ama você. He loves talking about you. E Ele ama falar sobre você. Do you know that? Sabia disso? As soon as I walk in, Assim que eu entrei, God starts telling me about you. Deus começou a me falar coisas sobre cada um de vocês. So this is what they need. Falou, é isso que eles precisam. Do you know that? Sabia disso? He loves talking about you. Ele ama falar sobre você. So if you just take the time Então você precisa separar um tempo to listen to Him, para ouvir a Ele. then you'll start realizing things around you. E você vai começar a perceber coisas ao seu redor. This person just had a breakup. Ah, essa pessoa que acabou de desmanchar um relacionamento. This person just got bad news about their dad. Ah, essa pessoa acabou de receber uma notícia ruim sobre seu pai. This person just got back from the doctor and was given a bad diagnosis. Essa pessoa acabou de voltar do consultório médico onde ela recebeu um diagnóstico ruim. You start hearing this. Você vai começar a ouvir essas coisas. We were at the hospital yesterday, Ontem nós estávamos no hospital and we're walking by this lady. e nós passamos por uma mulher. She was just sitting on the bench. She was sitting on the bench. Ela estava sentada num banco do lado de fora do hospital On the outside, e do lado de fora she looked perfectly normal. ela parecia perfeitamente normal. Nothing was wrong, like she was just sitting there waiting. Não andava para ver nada de errado com ela. Ela só estava ali sentada esperando. And it's like God goes, this one, she needs prayer. E foi como se Deus falasse assim: essa mulher, ela precisa de oração. So I turned to Giselle Então eu virei para Gisele and tell him what happened. e ele falou: ah, ela, fala com ela. E aí eu cheguei, ela estava sentada, totalmente normal, e eu falei: oi, tudo bem? Boa tarde. Quando eu falei boa tarde, tudo bem, ela começou a chorar. Descontroladamente, ela começou a chorar. E aí eu falei assim: eu sou a Gisele. Aí ela segurou a minha mão e falou assim: Gisele, foi Deus que te mandou aqui. Eu estou tão desesperada. Eu acabei de pedir para Deus que se Ele me amasse, Ele ia me dar um sinal que Ele estava me ouvindo. You Você- are somebody's good news. Você é a boa nova. God didn't take you to certain places during the day for Deus- no reason. Deus não te leva a alguns lugares durante o dia sem nenhum motivo. He has you there for a purpose. Ele te levou lá com um propósito. You're not representing yourself. Você não está se representando. You represent Him. Você está representando a Ele. You are ambassadors of Jesus Christ. Vocês são embaixadores de Jesus Cristo. Everywhere you go, Cada uma das pessoas que você conhece represent Him well. tem que representá-lo bem. I'm telling you, Estou falando para vocês. if you do this Se você fizer isso every day, todo dia, purpose within yourself, colocar esse propósito em você mesmo say, God, e falar a Deus, when you wake up, quando você acordar, say, God, você fala: Deus, what do you want to do today? o que o Senhor quer fazer hoje? What lives are we going to touch today? Quais vidas nós vamos tocar hoje? This is what He wants. É isso que Ele quer. He loves relationship. Ele ama relacionamentos. And He cares about the big E things, Ele se importa com as coisas grandes. and He cares about the small things. E Ele se importa com as coisas pequenas. Do you know that? Sabia disso?
My wife, sometimes she asks for some small things. A minha esposa, às vezes, ela pede por coisas pequenas. And I used to tell her, E eu costumava falar para ela: if you're going to talk to God about that, that's between you and God. se você quer falar sobre isso com Deus, isso é entre você e Deus. She wanted a new mattress. Ela queria um novo colchão. Not the plain mattress, but a super nice mattress. Ela não queria só um colchão simples, mas ela queria um colchão super power. Me thinking, I think, E eu acho, I've got a bed. tem uma cama. I lay down. I lay down. I lay down Eu me deito and I sleep. e eu durmo. Okay, Então I tá get bom, up. tá ótimo. I don't spend the majority of my day in bed, Eu não passo a maior parte do meu dia na cama, right? não é mesmo? Men, you know what I'm talking about, Sabe right? o que eu tô falando? But she's like, no, I want to be comfortable. Mas ela falou: não, quero ficar confortável. Why are you going to be comfortable? You're sleeping. Por que você quer ficar confortável? Você vai estar dormindo? So I told her, no, you take that to God. Aí eu falei: não, então fala sobre isso com Deus. Don't bother me with those little things. Eu não quero que você me preocupe com essas coisinhas pequenas. She said, fine. Ela falou: tá bom. You can ask her within 1 week. Você pode perguntar para ela, dentro de uma semana, A friend of mine um amigo meu, from another part of the United States que mora em outro lado dos Estados Unidos, calls me. me ligou. What size bed do you want? Ele falou assim: qual que é o tamanho da sua cama? What? Aí eu falei: o quê? Yeah, well, do you want a queen or you want a king? Ele falou: não, eu quero saber o tamanho. É uma cama do tamanho queen ou do tamanho king? I just hand Daisy the phone, Aí eu entreguei o telefone para ela. right? So she tells him. Falei: você fala para ele. 2 weeks later, 2 semanas depois, we get this huge box in the mail. chegou essa caixa gigante. I didn't even know they can squeeze a mattress into a box like that. E eu nem sabia que eles conseguiam colocar um colchão dentro daquela caixa. Cut it open, Aí eu abri blows up. e aí explodiu. There's the answer to prayer. Foi a resposta da oração. God cared for her comfort. Deus, ele se importa com o conforto dela. God cares for the big things, Deus se importa com as coisas grandes and He cares for the small e things. também com as coisas pequenas. But it takes relationship. Mas isso requer relacionamento. This is what God's calling you to. É para isso que Deus tem te chamado. From the time I've been here, Desde a última vez que eu estive aqui, to the time we went to India, até o período quando a gente saiu daqui e foi para a Índia, I realized some things. eu percebi uma coisa. I realized the very nature of God. Eu percebi sobre a própria natureza de Deus. The very essence, the very core of Him. A essência, o cerne de Deus. And sometimes we get so caught up on the benefits E algumas vezes a gente se preocupa tanto com os benefícios of the relationship, do relacionamento we miss Him. e nós acabamos o perdendo. But let me tell you something. Mas quero falar para vocês, If you have Him, se você o tem, you get all the benefits. você recebe todos os benefícios. Amen? Amém? So I really feel like God was wanting me to share with you today Então, o que eu sinto que Deus quer que eu compartilhe com vocês hoje that He desires relationship with you. é que Ele deseja um relacionamento com você. I know you've heard this before. Eu sei que você já ouviu isso antes, But I'm telling you, mas eu quero falar para você He wants to talk to you. que Ele quer falar com você. He wants to manifest Himself to you. Ele quer se manifestar para você. God, creator of the universe, Deus, criador do universo, wants to manifest Himself to you. quer se manifestar a você. This is good news. Essas são boas novas. He's a big God, Ele é um grande Deus,
but He is a personal God. mas Ele é um Deus pessoal. Amen? Amém? So there's much more we can get into. Então tem muito mais que nós podemos ver aqui. Let's just read verse 16. Vamos ler agora o versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amen? Amém? Makes the body grow so that it builds itself in love. Fazendo o corpo crescer, o aumento do corpo para a edificação em amor. So I'm going to leave you with this. Então quero dizer isso para vocês. You need to stop fighting against yourselves. Vocês precisam parar de brigar entre si You need to love God. e precisam amar a Deus. Because there's two great commandments, right? Porque há dois grandes mandamentos, certo? You have love God Você tem o amar a Deus with everything that's within you, com todas as coisas que existem em você. right? Certo. Basically what it says. Não é isso que a palavra diz? And the second one's like it, E o segundo é assim: to love your neighbor as yourself. amar o seu próximo como a ti mesmo. Now let's be honest. E vamos ser honestos. Do you love yourself? Você se ama? I can tell you, I was taught to hate myself. I was taught to hate myself. Eu antigamente costumava me odiar. That I was no good, I was a worm. I was like a cockroach. Aí eu achava que eu era pequenininho, que eu era um verme, uma barata. I was taught that. Eu me odiava. But that's not how God sees you. Mas não é assim que Deus te vê. It's not how God sees you. Não é assim que Deus te vê. You are the apple of His eye. Você é a menina dos olhos dele. You are made in His image. Você foi criado à imagem dele. Do you know that? Sabia disso? So when you look at the first commandment, Então, quando você olha para o primeiro mandamento, and it says, love God e quando você vê assim, ame a Deus with all your heart, de todo o seu coração, with all your mind or de toda a sua soul, mente e com Soul. toda a sua alma and strength, e a força. when you do that, Quando você faz isso, you begin to experience His love. você começa a experimentar o amor dele. And His love builds you up. E o amor dele, ele te edifica It teaches you how to love yourself. e te ensina como se amar. It does. E faz isso. And from that love, E a partir desse amor, you love other people. você é capaz de amar as outras pessoas. You know, there's a scripture in 1 John. Sabe, há uma escritura em 1 João It says, anybody who hates their brother. que diz assim: se alguém odeia seu irmão, Now understand, I didn't write this. entenda, não fui eu que escrevi isso. But in 1 John it says this. Mas em 1 João diz isso. You can look in the second chapter and you can look in the fourth chapter. Você pode ver no 2º capítulo e no 4º capítulo. I'm not going to give you the address, Não vou dar para você o endereço, so you can read it in context. porque eu quero que você leia em contexto. It says, anybody who hates their brother A palavra diz assim: aquele que odeia seu irmão and says that they have the love of God e diz que nele há o amor de Deus is a liar, é um mentiroso, and the truth doesn't abide in them. e a verdade não habita nele. Do you know that? Sabia disso? I don't know about you, but that puts the fear of God in me. Eu não sei quanto a você, mas isso colocou o temor de Deus em mim. How can you hate your brother, Como você pode odiar o seu irmão, whom you do see, que você vê and believe in a God e crê em Deus, that you can't see? que você não pode ver? That's in there too.
That's in 1 John 2. É isso que diz em 1 João 2. Do you know that? Sabia disso? It's there. Tá lá. God wants you to come together in unity. Deus quer que vocês se juntem em unidade. You understand this? Você entende isso? Because as you as a body come together in unity, Porque quando vocês, como corpo, se juntam em unidade, you can reach out there. vocês conseguem alcançar lá. Amen? Amém? They need you. Eles precisam de vocês. This should be a place of safety. Vocês são um lugar de segurança. This is your house. Essa é sua casa. Do you know that? Sabia disso? Are you a child of God or not? Você é um filho de Deus ou não? Yes? Sim. Is this not the house of God? Essa daqui não é a casa de Deus? Yes? Sim. Then it means Então significa that this is your house. que essa aqui é a sua casa. This is your father's house. É aqui a casa do seu pai. Right? Certo? Don't you want to feel comfortable in your own house? Você não quer ficar confortável dentro da sua própria casa? Yes? Sim. This house, Essa casa. I speak this prophetically. E eu falo isso profeticamente. This house Essa casa will forever be known será conhecida as a house of love. como uma casa de amor And mercy e misericórdia and truth. e verdade. Amen? Amém? So you need to lay down any offenses you have. Lay down any offenses you have Então você deve deixar de lado qualquer ofensa que você tem towards one another. contra o outro. You need to begin to love your brother as God loves you. Porque quando você ama o seu irmão, você entende quanto Deus te ama. Amen? Amém? I'm telling you Estou falando para vocês what God's telling me to say. o que Deus me mandou dizer. You can ask them, you can ask anybody. I haven't talked to anybody Você pode perguntar para o Marcelo, pode perguntar para o apóstolo, eu não conversei com about ninguém anything. sobre nada. As soon as I hugged my brother earlier, Mas assim que eu abracei meu irmão hoje mais cedo, I could feel the burden on his heart. eu consegui sentir o peso que estava no coração dele. I'm not special, understand this. Eu quero que você entenda uma coisa, eu não sou especial, His heart is completely for you. mas o coração dele é totalmente voltado para vocês. I haven't met, I can tell you, I've met few people that have a heart like his. Eu vou falar para vocês. Eu conheci poucas pessoas que têm um coração como o dele. Amém? Então eu quero abençoar vocês agora. Por favor, fiquem de pé. So right now when I bless you, Então agora, quando eu abençoar você, God's going to heal your heart. Deus vai curar o seu coração. He's going to change your thinking. Ele vai mudar a sua maneira de pensar. He's going to change your life. Ele vai mudar a sua vida para a glória dele, para o reino dele. Amém? Então levanta agora suas mãos e receba agora. Então, agora em nome de Jesus, Pai, You know every heart in here. o Senhor conhece cada coração aqui. You know every thought in here. O Senhor conhece cada pensamento aqui. So I thank you, Father, Então te agradeço, Pai, for a heart just like yours. por um coração igual ao teu, For the mind of Christ. pela mente de Cristo, Right now in a- every person. agora em cada pessoa, In Jesus' name. em nome de Jesus, Right now. agora. Father, I thank you Pai, eu te agradeço that the blessing que a bênção that has been prevented que tem sido impedida from fully coming on this house, de vir em plenitude nessa casa, it is released right now. será liberada agora, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Obrigada.
Amém. Amém. Eles vão estar orando agora pelas pessoas que necessitam de oração. Amém. Pessoal que participou também do treinamento, quiser participar dessa hora, lembrando que todos somos sacerdotes. Amém. Vem, Cristina. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria compartilhar algo rapidamente com vocês. A gente tem aprendido muito com o pastor Márcio. A gente sabe disso, todos nós sabemos o quanto ele tem edificado as nossas vidas. E também a gente tem aprendido muito com o pessoal do Bide Gospel, que tem nos ajudado também a entender quem somos em Cristo. Hoje, eles estavam conosco porque o evento acabou ontem. Eles vieram para nossa casa. E acordamos, demos o café para eles e fomos no condomínio mostrar para o irmão, para os dois irmãos que não conheciam. E nós fomos andar, fizemos uma caminhada e eu agradeço a Deus por a gente estar aprendendo com eles, com o pastor Márcio e com eles, porque meu irmão Stefan, eu estava andando tudo e passou um senhor caminhando e ele parou, o irmão, e disse assim: nós podemos fazer uma oração por você? E ele olhou para a gente, eu falei: olha, ele não é brasileiro, eles são do ministério, seja o evangelho. E o senhor olhou e falou: sim, pode sim. E o irmão começou a orar por ele e perguntou: tem alguma área da sua vida que você quer que a gente ore? E um senhor de 62 anos, mais ou menos 63 anos, ele olhou para a gente e aquilo que o Anthony disse, às vezes as pessoas parecem estar normais, ela está do seu lado. Ele olhou para a gente, começou a conter as lágrimas, e ele disse assim: muito obrigada, eu preciso que vocês orem pelas minhas finanças. E parecia que tinha algo dentro do coração dele, que pesado, sabe? E ele começou a orar, nós começamos a orar, e ele foi embora, terminou a oração, agradeceu, e o irmão falou: olha, Jesus ama muito o senhor. Depois, quando a gente virou, que a gente estava indo em direção ao carro, tinha um outro moço, mancando, tinha ido pescar, saiu, estava tinha sofrido um acidente de moto, e nós fomos em direção a ele, e já estava o Marcelo, já estava o irmão, o Bi, nunca lembro o nome dele, Levanté, o irmão Levanté. E ele já foi tocando no moço, o moço permitiu que a oração fosse feita. E eles oraram, ele estava com dor naquela hora, todo mundo junto ali, sabe? A gente se uniu, estava o Renato, a Jéssica, todos nós, e a gente fez um círculo em volta dele, todo mundo colocou as mãos, e sentiu melhora na hora. E ele disse assim: a gente não vê isso. A gente não vê isso em lugar nenhum. E às vezes, sabe, irmãos, eu peguei esse microfone porque eu queria dizer uma coisa para vocês. Às vezes você quer ir para fora do Brasil, você quer fazer missão na África, você quer ir não sei aonde, você quer. E Deus te predestinou a orar
Sim, para todos os irmãos que estão fora, mas às vezes a pessoa está do seu lado. Ela está do seu lado. Pode ser, como eles falaram, o seu vizinho, sabe? E muitas vezes eu e Marcelo, a gente já falou com o pastor Márcio, vamos fazer um dia, vamos orar na rua, vamos na feira de domingo aqui, vamos fazer alguma coisa. E o Senhor nos mostra que está na nossa frente.